Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos trabalhar máximos e mínimos em duas variáveis. A gente vai tratar dos pontos críticos e depois do teste da segunda derivada para calcular se o ponto é ponto de máximo local, mínimo ou ponto de Sela. Professor, você poderia resolver a atividade avaliativa com a gente? Pode ser. Na verdade, eu até resolvi ela no PDF. Na segunda mesmo, eu esqueci de colocar depois. Vou pegar ela aqui. Aqui. A primeira tinha a função, quer dizer, todas elas tinham a função f. Eu tinha f de x, y, x ao quadrado y, menos seno de x mais y. Eu tinha a derivada de x, dx, dt. E a derivada de y, dy, dt. O primeiro item é calcular a derivada de z em relação a t. A primeira coisa que a gente faz é aquele diagrama. Coloca a função z. A z depende de x e y. E x e y são funções de t. De z para x, eu tenho del z, del x. De x para y, eu tenho del z, del y. De x para t, eu tenho dx, dt. E de y para t, eu tenho dy, dt. Eu quero a derivada de z em relação a t. Então, z é função somente de t. Então, uma derivada ordinária é dz dt. Eu faço esse caminho, xz, zt. Então, fica a derivada de z em relação a x vezes dx dt. Depois eu faço o caminho z, y, t. Então, eu tenho del z, del y vezes dy, dt. Então, eu tenho essa fórmula. Daí, a gente precisa calcular as derivadas parciais de z ou de f, que a gente ainda não calculou. A gente tem a função z. Eu vou derivar z ou f em relação a x. Derivo x ao quadrado y, 2x vezes y. Derivo seno da cosseno, continua com sinal de menos. Aplico no x mais y. E depois eu multiplico pela derivada de x mais y em relação a x, que é 1. Dá esse resultado. Agora eu pego a z e derivo em relação a y. Eu tenho x ao quadrado vezes y. O y some, sobra o x ao quadrado. E a mesma coisa eu faço com o seno. Derivo seno da cosseno, aplico no x mais y, vezes a derivada de x mais y em relação a y, que dá 1. Então, eu tenho. Daí é só substituir. dz dt vai ficar essa expressão feia. Lá no enunciado, eu só tinha dx dt e dy dt. Eu não tinha o x. Se eu quisesse, mas já não precisava, eu poderia integrar. Então, eu tenho dx dt exponencial de e elevado a t ao quadrado. Então, meu x é integral de dx dt. Então, fica integral de exponencial de t ao quadrado dt mais uma constante. Aí, isso não tem como integrar. A mesma coisa para dy dt, eu integro a derivada e chego na integral de cosseno de t ao quadrado,
que também não dá para expressar de outro modo. No segundo item, era para calcular as derivadas segundas, derivadas parciais de segunda ordem da função f. Eu pego a fx eu já calculei, aí eu derivo a fx em relação a x. Aí eu fico com fxx, derivada segunda de f em relação a x duas vezes. Então eu estou derivando a derivada parcial de f em relação a x. Derivo 2xy parcialmente em relação a x. O x vira uma constante, fica 2y. Derivo menos cosseno. Derivada do cosseno é menos seno. Com esse menos fica mais seno. Aplicado na de dentro. Vezes a derivada de x mais y em relação a x, que é 1. Agora eu vou pegar a fx e derivar parcialmente em relação a y. Derivo 2xy em relação a y, sobra o 2x. Derivo o cosseno dá menos seno, com esse menos dá mais seno. Aplico no x mais y, vezes a derivada de x mais y, que é 1. Pego a fy, derivo em relação a x, fica fyx, del 2f, del x, del y. Tá vendo que aqui, ó, esse y significa que eu derivei primeiro em y, e esse x significa que eu derivei depois em x. Então aqui é yx, aqui é xy. Primeiro em y, depois em relação a x. Então troca a ordem. Então eu estou derivando isso aqui, que é fy em relação a x, derivo x ao quadrado dá 2x, derivo cosseno, dá menos seno, com menos dá mais seno, e o resto igual anteriormente. Agora eu vou pegar essa fy e derivar em relação a y para chegar no fy, ou del 2f, del y2. Derivo em relação a y, x ao quadrado não tem y, dá 0. Derivo cosseno dá menos seno, com menos dá seno. Aplico no x mais y, derivo x mais y em relação a y, que dá 1. Nossa, professor, eu errei por bobeira. Eu esqueci de derivar o cosseno. Aí eu botei resposta cosseno x mais y. É, porque ele é uma função tanto de x quanto do y, então você tem que derivar. Vamos para frente. No item 3, calcula a derivada parcial de f na direção do vetor 3, 4 no ponto 0,π. Então, continuando, eu quero a derivada direcional. Para ter derivada direcional, eu tenho que pegar um vetor de norma 1. Então, meu vetor v, se calcular a norma dele, é 5. Então, eu calculo a derivada direcional de um outro vetor. Eu faço v virar unitário. Então, eu pego v sobre norma de v e chamo de 1. Aí eu calculo ele. Pego o v, que é 3, 4. Divido pela norma de v, que é 5. Então, fica 3 sobre 5, 4 sobre 5. Aí, como a função f é diferenciável, a gente pode utilizar aquela regra, que derivada direcional de f na direção i, u, é o gradiente da f, escalar com o vetor u. Aí eu pego o gradiente da f, que era parcial de f em relação a x, parcial de f em relação a y. Aqui faltou fechar o parênteses. E eu quero num ponto específico, eu quero no ponto 0,π.
Então, eu tenho que aplicar o gradiente da f no ponto 0,π. Então, 2,0π dá 0, menos cosseno de 0 mais π, fica menos cosseno de π. X ao quadrado, x é 0, fica 0, menos cosseno de 0 mais π, cosseno de π. Cosseno de π, acho que eu fiz essa conta errada, cosseno de π é menos 1, né, cosseno de π. Eu fiz a conta aqui errada. Então, aqui o cosseno de π, porque o cosseno de π é menos o cosseno de 0. Então, aqui é menos 1 e menos 1. Então, aqui eu faria o gradiente, que ficaria menos 1, vezes 3 quinto, 4 quinto, que daria 3, 4, 7, menos 7 quintos. Aí que eu já coloquei até os comandos para jogar no Wolfram Alpha para calcular as derivadas. Calcular o gradiente no ponto e o gradiente, que seria o gradiente normal e o gradiente no ponto. Vamos para a parte de máximos e mínimos. Alguma dúvida? Conseguiram assistir as aulas? Ou pelo menos olhar a apostila? Não consegui não, professor. Eu deixei para o final de semana, porque tem muito trabalho acumulado e tive pouco tempo para assistir. Entendi. Aqui na apostila, ela começa definindo o que é máximo local e mínimo local. O mínimo local, se eu conseguir uma bola aberta centrada num ponto x0, y0, que a f aplicado nesse x0 é menor do que todo o restante. Algo desse tipo aqui. Aqui em volta ela é sempre maior. O máximo seria o contrário. Naquela vizinhança está todo mundo acima dela. Definição igual lá de cálculo 1, só que em vez de ser na reta, no intervalo centrado em x0, é numa bola aberta. Lembrando que aqui esse x0 pode ser um x0, y0, o x, y, z, 3 variáveis, e assim vai. Daí ele pega a f x ao quadrado mais y ao quadrado. A gente vê que a f é sempre maior ou igual a 0 e vale 0 no 0, 0. Então, o 0, 0 é um ponto de mínimo local da f. Aí a gente tem um gráfico, a gente vê lá que o 0, 0 que está aqui no meio é um ponto de mínimo. Depois, o que eu tenho? Eu tenho uma z, é menos x ao quadrado, ela depende só de x. Aí, para qualquer ponto do tipo 0,y, vai ser o máximo local. Então, todos os pontos aqui nessa reta vão ser pontos de máximo local. Aí tem esse teorema, fala que se a função for diferenciável e ela for um ponto extremo, ou seja, de máximo e mínimo, então o gradiente da f é 0. Daí a gente define o que é um ponto crítico. Um ponto de crítico é um vetor, é um ponto que o gradiente da f nesse ponto dá 0. Então, derivada de f em relação a x é 0, derivada de f em relação a y
é zero. Se tiver 3 variáveis, vai ter a parcial de f em relação a z também vai dar zero. Aí tá explicado aqui. Aí ele pega essa função, a f de xy é x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é o gradiente da f? Derivo f em relação a x, dá 2x. Derivo f em relação a y, aqui dá 0, aqui dá 2y. Então sobra 2y. Eu faço o gradiente igual a 0, fica 2x igual a 0, y igual a 0. Então eu tenho x igual a 0 e y igual a 0. Então meu único ponto crítico é o 0, 0. Ou seja, o 0, 0 é o único candidato a ser ponto de máximo ou ponto de mínimo da f. Lá em cima a gente viu que era um ponto de mínimo. Aí depois a gente tem essa função aqui. Acho que eu vou fazer ela no papel, para não ficar tão rápido. Então meu f de xy é 4x y ao quadrado menos 2x ao quadrado y menos x. O que eu vou ter que calcular? Vou ter que calcular a derivada de f em relação a x. Derivo 4xy ao quadrado dá 4y ao quadrado. Derivo 2x ao quadrado y dá 4xy. Derivo y dá 1. Então fica menos 1. Faço derivada de f em relação a y. Del f, del y. Então, eu estou derivando 4x ao quadrado y. Vai dar o que? Vai dar 8xy menos... Estou derivando 2x ao quadrado y em relação a y. Fica 2x ao quadrado. Aí o que eu faço? Eu faço o gradiente da f igual a 0. Então, vou ter derivada parcial de f em relação a x igual a 0. Então, eu tenho 4y ao quadrado menos 4xy menos 1 igual a 0. E a outra é 8xy menos 2x ao quadrado igual a 0. Se eu pegar 8xy menos 2x ao quadrado igual a 0, eu posso colocar o x em evidência. Posso até colocar o 2x em evidência, todo mundo é múltiplo de 2. Então aqui fica 4y menos x. 4y menos x igual a 0. Então, eu vou ter o 2x ser 0, vai dar x igual a 0. Aí eu vou ter o x igual a 4y, porque eu tenho 4y menos x igual a 0, então meu x tem que ser 4y. Vou chamar aqui o de 1 e aqui de 2. Esse é meu 1. O meu 2. Não, aqui é meu... Aqui é o 1. Então, aqui eu usei o 2. Então, agora eu tenho que usar o 1. O 1. Se o x for 0, o que vai acontecer? Eu vou ter 4y ao quadrado menos 0 menos 1 igual a 0. Então, eu vou ter 4y ao quadrado igual a 1
y ao quadrado igual, o 4 passa dividindo, fica 1/4, tiro a raiz, y é igual a mais ou menos raiz de 1/4, que dá meio. Então, aqui é x igual a 0, 0,5 e 0, menos meios são pontos críticos de f. Agora eu vou fazer x igual a 4y. Vou chamar isso aqui de 3. Então, meu 3 em 1. Quem que era 1? Era 4y² menos 4xy igual a 1. Quatro y² menos 4xy igual a 1. E x igual a 4y. Aí eu substituo esse x aqui na equação de cima. O que eu vou ter? Vou ter 4y² menos o x é 4y, então 4x fica 16y, menos 16y vezes y² igual a 1. Acho que é isso, acho que é. Então, eu tenho 4y² menos... Aqui não tenho. Esse ao quadrado menos 16 vai dar menos 8y² igual a 1. Então, meu 8y² igual a menos 1. Não consigo 8y² ser menos 1. Então, isso aqui é um absurdo, não tem solução. Então, os únicos pontos críticos que eu tenho serão esses dois aqui. Aí ele vai ter mais exemplos, pega essa f, calcula os pontos críticos, deriva em relação a x igual a 0, deriva parcialmente em relação a y dá 0, substitui, faz um monte de conta e chega que 0, 0 é o único ponto crítico de f. A mesma coisa com essa função. Deixa eu passar um pouco para frente. Aí a gente vai para determinação de extremos locais. Aí ele pega essa função, f de x, ax² mais 2bxy mais c². Parece uma função bem aleatória. Aí ele faz algumas propriedades. Ele chama de delta AC menos b². Mais para frente isso vai fazer algum sentido, esses números. Acho que é. Aí ele dá algumas condições. Se o delta for positivo, vai ser ponto de máximo ou de mínimo e vai defender desse A. Se o A positivo é mínimo, se o A for negativo é máximo. E se esse delta for negativo, é um ponto de célula. Acho que não compensa perder muito tempo nisso. Aí a gente entra aqui no hessiano, que é interessante. A gente pega o h de xy, coloca a derivada da segunda de f em relação a x duas vezes. Pega f, deriva em relação a y, depois em relação a x, coloca nessa segunda entrada. Na terceira, deriva em relação a x, depois em relação a y. E por último, deriva em y em relação a duas vezes. Pega essa matriz e calcula o determinante. Aí ele chama de delta, que vai fazer a mesma coisa que fazia
aquele delta daquele exemplo. Aí que vai ter esse teorema mais interessante. Geralmente a gente chama ele de teste da segunda derivada. Vou até anotar aqui. Aí ele vai ser o núcleo dessa seção. Aí que ele faz? Primeira coisa é o determinante do Hessiano. Esse delta. Se esse delta for positivo, vai ser ponto de máximo ou mínimo. Aí eu vou ter que calcular, quer dizer, acabei pulando uma parte, né? Eu vou pegar uma função de classe C2 e x e y um ponto crítico. Então eu calculei lá gradiente de x y igual a 0, cheguei num ponto x0, y0. Então x0, y0 é um ponto crítico. Então ele pode ser máximo, mínimo ou ponto de sela. Ponto de sela significa que não é nem máximo nem mínimo. Aí o que acontece? Se o determinante do Hessiano for positivo, vai ser máximo e mínimo. Para ser máximo e mínimo, eu vou pegar a derivada segunda de f no ponto x0, y0. Se essa derivada for positiva, derivada segunda de f em relação a x duas vezes for positivo, vai ser mínimo. E se a derivada segunda de f for negativa, no ponto x0, y0, vai ser um ponto de mínimo local. Se o determinante lá do h for negativo, vai ser um ponto de sela. E se o determinante do h for nulo, a gente não consegue concluir nada. Aí ele faz o gráfico de uma função f, que é o mínimo local e as curvas de nível, o máximo local e as curvas de nível, e por último, um ponto de sela, tá vendo aqui? Lembra da sela do cavalo? Que não parece uma sela do cavalo? Aqui você coloca as duas pernas. E aqui é mais alto, onde que a frente e atrás é mais alto. Por isso que chama sela, ponto de sela. E as curvas de nível de pontos de sela. Aqui ele pega um exemplo, que essa função não tem as derivadas parciais na origem, no 0, 0, só que o 0, 0 é um ponto de mínimo. Por que acontece? Porque a gente estava trabalhando com uma função diferenciável, então essa não é diferenciável, já que ela não tem derivadas parciais contínuas. Vamos fazer esse exemplo. Então a gente pega f de x menos x ao quadrado menos y ao quadrado mais x ao quadrado y menos x menos y ao quadrado. A gente vai ter que calcular as derivadas parciais, achar os pontos críticos, calcular aquele determinante do Hessiano e depois substituir nesses dois pontos. Aqui está pequenininho, parece fácil, mas vai dar um bom trabalho para a gente fazer isto. Então, tem essa função. Eu quero calcular ponto crítico, então eu vou calcular del f, del x. Então, eu vou derivar primeiro essa parte. Aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 ao quadrado. Vai ficar o que? 2, regra da cadeia. X ao quadrado menos 1, tira 1 do expoente, fica 1. Derivo x ao quadrado menos 1, que dá 2x. Aqui é a mesma coisa, 2. X ao quadrado y menos x menos 1
vezes, vou derivar o que está dentro da potência, x ao quadrado y dá 2xy. Tenho menos 2x vezes 2x, eu tenho menos 2 vezes 2x. Então, eu posso colocar 4x em evidência. Vai ficar o quê? X ao quadrado menos 1 mais x ao quadrado y menos x menos 1. Acho que aqui eu esqueci do... Estou derivando em relação a x, eu tenho que... Aqui deu 2xy, aqui eu tenho que derivar o x também, então dá menos 1. Eu já não posso fazer o que eu queria fazer. Então vamos aqui, menos 4, 2 com 2 dá 4, x ao quadrado vezes x, x ao cubo. Agora com menos vai ficar mais 4. Agora eu vou ter só x mais 4x. Agora eu vou ter que fazer esse produto. Então vai dar o quê? Menos 2 x ao quadrado y vezes 2xy. Então dá menos 4, x ao quadrado com x dá x ao cubo, y com y ao quadrado. Menos, agora eu vou fazer esse vezes esse. Menos 2 com 1, com menos 1 vai dar 2. X ao quadrado y. Agora eu vou fazer esse. Então vai dar menos com menos, mais 2 com 2, 4. X vezes x, x ao quadrado, vezes o y. A gente vai perder um bom tempo fazendo essas contas. Agora a gente vai fazer o x com menos 1. Menos, dá menos. Menos 2x. Então, eu já fiz 4 termos. Falta esse vezes esses dois. Menos com menos dá menos. 2 com 2 dá 4. XY. Espera lá. Menos com menos dá mais, né? Menos com menos que dá menos 2. Dá esse bicho bem feio. Agora a gente faz a gradiente da f em relação a y. Esse primeiro não tem y, então dá 0. Esse segundo a gente tem que usar a regra da cadeia. Vai ficar 2 x ao quadrado y menos x menos 1, vezes eu derivo x ao quadrado y em relação a y, fica x ao quadrado. Aí a gente vai ter que calcular os pontos críticos.
Quem quer os pontos críticos? É o gradiente da f igual a 0, 0. Não vou fazer as contas, que o negócio está meio feio esse exemplo. Estou achando ele já um pouco roubado. Então, os pontos críticos vão ser menos 1 e 0 e 1 e 2. Voltar para o PDF. Aí a gente vai ter que pegar, calcular o determinante, calcular as derivadas segundas. E depois calculou as derivadas segundas, calcula, joga no Hzinho. Aqui que é o H, esse H. Depois disso, calcula o determinante e substitui nos pontos. Aí, se eu pegar o ponto menos 1, 0, vai dar 16, é ponto de máximo ou mínimo. Calculo derivada segunda de f em relação a x duas vezes, dá menos 10, vai ser ponto de máximo. A mesma coisa acontece para o ponto 1,2. O determinante dá positivo e a derivada segunda em relação a x duas vezes dá menos 16. Então, também é ponto de máximo. Então, esses dois pontos são pontos de máximo. Deixa eu pegar aqui. São exemplos melhores, que eu já tinha escolhido funções boas. Aí eu quero classificar os pontos extremos da função 2x ao cubo mais 2y ao cubo menos 6x menos y. O que eu faço? Quero calcular os pontos críticos. Então, calculo f em relação a x. Derivo 2x ao cubo, derivo dá 6x ao quadrado. Y dá 0, menos 6x, derivo dá 6. Derivo agora em relação a y. Esse primeiro dá 0, 2y ao cubo, derivo dá 6y ao quadrado, derivo 6x dá 0, derivo menos 6y dá 6. Então, esse aqui são minhas derivadas parciais. Eu quero os pontos críticos, eu tenho que igualar as derivadas parciais igual a 0. Então, eu vou ter isso aqui igual a 0, isso aqui igual a 0. Se eu fizer o primeiro igual a 0, eu posso colocar o 6 em evidência, fica 6. X ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, x ao quadrado menos 1 dá 0. Passo 1 para o outro lado, fica x ao quadrado igual a 1. Se x ao quadrado é 1, meu x é mais ou menos 1. O mesmo raciocínio eu aplico para a derivada parcial de f em relação a y, se é 0. Igual a 0, coloco 6 em evidência, fica o y ao quadrado menos 1 igual a 0. Então, meu y ao quadrado é 1. Se y ao quadrado é 1, então, meu y é mais ou menos 1. Então, eu tenho x sendo mais ou menos 1 e o y sendo mais ou menos 1. Então, eu tenho 2x, 2y. Então, tenho 2 vezes 2, 4 pontos críticos. Pego menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 1 menos 1 e 1, 1. Que são as 4 combinações que eu posso ter. Para calcular, aqui a gente usa uma notação um pouco diferente da apostila, o hessiano. A gente já define aquele determinante, a gente chama de h já. Mas é a mesma coisa, pega f, calcula f em relação a x,
depois calculo as derivadas segundas, fxx. Então, eu tenho 6x² menos 6 deriva em relação a x, dá 12x menos 0, 12x. Se eu derivar isso em relação a y, dá 0, então meu fxy é 0. Eu tenho a fy, 6y² menos 6. Eu derivo em relação a x, aqui não tem x, dá 0. Derivo em relação a y. 6y² deriva em relação a y, dá 12y. Então, meu h é o determinante das derivadas parciais. Tem essa cara, 12x, 0, 0y. Calculo o determinante, 12 vezes 12, 144, x vezes y. Daí a gente passa para a verificação dos pontos críticos utilizando o Hessiano. A gente pega lá o primeiro ponto, menos 1,1. Calculo o Hessiano. Então, vou jogar aqui. Menos 1 fica menos 12 e menos 12. Menos 12 com menos 12 dá 144 positivo. Se é positivo, é ponto de máximo ou mínimo. Aí eu tenho que calcular a derivada segunda de f em relação a x duas vezes. Quem que era essa? Essa aqui era 12x. A fxx é 12x. Então, 12x aplicado no menos 1 dá menos 12, negativo. Derivada segunda de f se negativa, significa que é um ponto de mínimo. Então, pela condição suficiente, ou pelo teste da segunda derivada, não, aqui é negativo, é um ponto de máximo, é isso mesmo, confundi. Faça a mesma coisa para o ponto menos 1. Substituo naquele determinante, 12x, 12y, 12x fica menos 12, e o 12y, y é 1, fica 12. Deu menos 144. O Hessiano deu negativo, é um ponto de célula. O terceiro, menos 1. Então, aqui vai ficar 12x, fica 12, e 12y fica menos 12. Também é negativo, vai dar um ponto de célula. Por último, a gente pega o ponto 1,1. Vai ficar 12, 12, 12x é 12, 12y é 12, dá 144. O Hessiano é positivo, é ponto de máximo ou mínimo. Eu aplico na derivada segunda de f em relação a x duas vezes, era 12x, o meu x é 1, então dá 12, é positivo. Se é positivo, é um ponto de mínimo. Então, resumindo, a gente viu que o ponto menos 1 era um ponto de máximo. Eu tinha dois pontos de célula, no menos 1, 1 e 1 menos 1. E o ponto 1,1 é um ponto de mínimo. Então, é isso que a gente faz. Aqui eu até escrevi um roteiro. Calcula as derivadas parciais de primeira ordem. Iguala, aqui está faltando um A. Iguala elas a 0 para calcular os pontos críticos. Então, calcula a derivada, iguala a 0 e calcula os pontos críticos. 2. Calcula as derivadas parciais de segunda ordem para calcular lá o Hessiano, que era fxx, cadê? fxx, fxy, fyx e fyy. E calcula esse determinante. Calculou o Hessiano para cada ponto crítico. A gente vai calcular, joga lá o Hessiano. Se o Hessiano for positivo, é ponto de máximo ou mínimo. Se for ponto negativo, é ponto de célula. Se o Hessiano for positivo, eu vou ter que aplicar
igual eu fiz aqui, a derivada segunda, para ver se é ponto de máximo ou de mínimo. Vou pegar esse exemplo aqui, então. Meu z é 8x ao cubo, mais 2xy, menos 3x ao quadrado, mais 1. Primeira coisa que eu faço, calculo derivada de z em relação a x. 8x ao cubo. Derivo em relação a x. Passo aqui o expoente, então dá 24x ao quadrado. Derivo 2xy em relação a x dá 2y. Derivo menos 3x ao quadrado dá 6x. Derivo 1 que dá 0. Todo mundo é múltiplo de 2. Então, posso colocar o 2 em evidência. O 24x ao quadrado vira 12x ao quadrado. 2y vira y. Acho que eu fiz... Aqui está errado. Aqui era mais. Vamos fazer essa conta no papel. Então, meu z é 8x ao cubo, mais 2xy, menos 3x ao quadrado, mais 1. Calculo derivada de z em relação a x. 8x ao cubo dá 24x ao quadrado, 2xy dá 2y, menos 3x ao quadrado, menos 6x. Se eu quiser colocar o 2 em evidência, vai dar 12x ao quadrado mais y menos 3x. Se eu quiser a derivada de z em relação a y, aqui dá 0, aqui dá 2x, e aqui também dá 0 e 0, dá 2x. Cálculo dos pontos críticos que eu faço o gradiente da f, 0, 0, 0. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter 2x ao quadrado mais y menos 3x igual a 0 e 2x igual a 0. 2x igual a 0, o que eu vou ter? Eu vou ter que meu x igual a 0. Se o meu x igual a 0, se eu substituir lá em 1, que eu vou ter 2 vezes, esse 2 eu posso até jogar fora, né? 2 vezes alguma coisa, essa coisa tem que ser 0. 12 vezes 0, 12 vezes 0, mais y, menos 3 vezes 0. Isso aqui tem que ser 0. Então, meu y também vai ter que ser 0. Então, meu x é 0, meu y é 0. Sim. 0,0 é o único ponto crítico de f. Vou copiar essa aqui. O que eu vou ter que calcular? Derivada de z em relação a x duas vezes. Vou derivar isso aqui em relação a x. Então, dá 48x menos 6. Derivo derivada segunda de z, agora eu vou derivar em relação a y. Derivo isso aqui em relação a y, dá 2.
Agora eu pego derivada de z em relação a y, a gente calculou, deu 2x. Deu 2x, então, derivada de z segunda em relação a x em relação a y, dá 2. Derivada segunda de z em relação a y duas vezes, dá 0. Então, meu hessiano h de xy é quem? É o determinante. Derivado em relação a x duas vezes, 48x menos 6. 48x menos 6. As parciais dá 2. Então, aqui dá 2 e aqui dá 2. E em relação a y duas vezes, dá 0. Então, determinante, a diagonal principal menos a diagonal secundária. Aqui tem 0, fica 0. Fica menos 4. Então, quem que é o h de 0, 0? É menos 4. Menos 4 é menor que 0. Lá pelo teorema, fala que se o h é menor do que 0, é um ponto de Celo. Vou pegar f de xy, x à quarta, mais y à quarta, menos 4xy, mais 1. Calculo derivada de f em relação a x, 4x ao cubo, menos 4y, derivada parcial de f em relação a y, 0, 4y ao cubo, e aqui menos 4x. Então, calculei as derivadas parciais. Cálculo dos pontos críticos. O que eu faço? Faço o gradiente da f, seu 0, 0. Então, eu tenho 4x ao cubo menos 4y igual a 0. 4y ao cubo menos 4x igual a 0. Aqui eu posso colocar o 4 em evidência. 4x ao cubo. Acho que eu vou fazer diferente. Vou fazer 4x ao cubo igual a 4y. 4y ao quadrado igual a 4x. Agora eu corto os 4. Fica x ao cubo igual a y. Aqui também é y ao cubo. Y ao cubo igual a x. Aí eu substituo uma equação na outra. O que eu vou ter? Eu vou ter x ao cubo é y. X ao cubo é y. Eu posso substituir o x sendo y ao cubo. Então, y ao cubo igual a y. Ou seja, eu tenho y à nona igual a y. Então, eu tenho a y a 9 menos y igual a 0. Coloco y em evidência. Fica y à oitava menos 1 igual a 0. Então, eu tenho y igual a 0 ou
y à oitava igual a 1. Y igual a 0 tá ok. Se meu y à oitava é 1, então meu y é mais ou menos 1. Aí eu posso pegar essa equação. A equação 1. Se o meu y é 0, quem que é a equação 1? Vou escrever ela aqui. X igual a y ao cubo. X igual a y ao cubo. Então, y igual a 0 implica x igual a 0. Aqui eu peguei essa primeira opção, depois y igual a menos 1. Y igual a menos 1 implica x igual a menos 1. E por último, y igual a 1 implica x igual a 1. Então, eu tenho 3 pontos críticos. Quem? 0, 0, x 0, y igual a 0. Depois eu tenho menos 1,1, que é a segunda linha, e 1,1, que é essa última linha. Agora eu vou para a terceira parte. Cálculo das derivadas parciais de f de segunda ordem e cálculo do hessiano. Vou copiar daqui de cima as derivadas parciais de f. Então, tá aqui as derivadas parciais. Eu vou calcular. Essa aqui é meu fx. Essa é meu fy. Então, eu tenho fxx. Derivo isso aqui em relação a x, dá 12x ao quadrado. Derivo em relação a y. Aqui dá 0, aqui dá menos 4. Calculo fyx. Derivo isso em relação a x. Dá menos 4, derivo isso aqui em relação a y. Fica f, y. Então, dá... Aqui é o cubo, né? Aqui é o ao cubo. Que eu derivei y à quarta, dá 4y ao cubo. E aqui também é ao cubo. O resto eu já tinha colocado ao cubo. Então, vai dar 12. Então, aqui ao cubo, né? Então, fica 12 y ao quadrado. Então, meu h de xy é quem? 12x ao quadrado, menos 4, 12y ao quadrado. Então, fica 12 ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 4 ao quadrado. Posso colocar um 4 ao quadrado em evidência.
Então fica 12 é 4 vezes 3, fica 3 ao quadrado, x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1. Então eu posso escrever 16, 9x ao quadrado, y ao quadrado, menos 1. Que foi o 3. Agora eu vou para o teste da segunda derivada. Calculo h pegar os pontos. O primeiro era 0,0. H de 0,0 vai dar o quê? 16 vezes menos 1, que é menor do que 0. Se o reciano é menor do que 0, é um ponto de célula. Então, 0,0 é um ponto de célula. Segundo ponto é 1,1. Calculo h de 1,1. Então fica 16 vezes 9 menos 1. Então fica 16 vezes 8 é maior do que 0. Se é maior do que 0, eu tenho que pegar a derivada segunda. A derivada segunda de f em relação a x duas vezes, que era 12x ao quadrado. Então é 12x ao quadrado. Então, minha derivada segunda de f em relação a x duas vezes aplicado no ponto 1,1 vai ser 12. 12 é maior do que 0. Se a derivada segunda de f em relação a x é maior do que 0, é um ponto de mínimo. Então, 1,1 é um ponto de mínimo. O terceiro é o ponto menos 1, menos 1. Calculo h de menos 1, menos 1. Meu h está aqui, 16, 9, x2, y2, menos 1. Então, vai ficar 16, 9 menos 1, 16 vezes 8, que é maior do que 0. Aí agora calculo derivada segunda de f em relação a x duas vezes no ponto menos 1, menos 1. A derivada segunda, 12x ao quadrado. Então fica 12 vezes menos 1, 12 vezes 1. Então dá 12. 12 é menor do que 0. Então, menos 1, menos 1 é um ponto de mínimo local. Aqui também é local. Então, resumindo, 0,0 é ponto de célula, 1,1 e menos 1, menos 1 é ponto de são pontos de mínimo local. Aí aqui na apostila a gente tem as curvas de nível,
e mais ou menos o gráfico da F. Então lá tenho 2 pontos de mínimos aqui. E aqui no meio deve ser o 0, 0. Eu vou ter o ponto de sela. Então, para as próximas atividades avaliativas, a gente tem máximos e mínimos locais. Então, vai ser pontos de sela, não pontos críticos. E teste da segunda derivada. Então, o próximo exercício avaliativo, esse exemplo vai ser relativo ao exercício? Não entendi o que você quis dizer. Se a próxima atividade vai ser sobre o que a gente viu hoje. É isso? Isso. Vai ser sobre a aula de hoje. Ok. Aí terça-feira que vem é feriado, não é isso? Não, quinta-feira que vem. A próxima aula é feriado, a gente não tem aula. E também acabou as atividades avaliativas. Aí tá faltando o tópico de multiplicadores de Lagrange. Aí eu vou passar multiplicadores de Lagrange. Aí eu vou passar a parte da apostila, as videoaulas para assistirem. Aí eu vou pedir para vocês fazerem um resumo. Fazer um resumo para entregar valendo as presenças restantes, que ainda a gente tem algumas aulas para contabilizar. Aí fica de multiplicadores de Lagrange. Assim. Certinho, então. Se vocês quiserem, eu já até pego aqui as videoaulas. Então, vou pedir para vocês assistirem até a videoaula 11.3. Aí falta 11.4, 11.5. Multiplicadores de Lagrange. E assiste até o vídeo 11.9. Acho que é isso por hoje, pessoal. Alguma dúvida? Certo, Eduardo. Você quer dar 11.3 a 11.9? Não, 11.4, né? Ah, tá. Porque 11.3 foi da aula anterior. Certo, então. Então é até 11.9. Exato. Certinho. Isso. Então é isso, pessoal. Abraço. Boa semana. Valeu. Até mais, Eduardo. Bom final de semana. Tchau, Eduardo. Obrigado. Para Bom final de vocês semana também. Até mais. Obrigado. Para vocês também.